Você já comprou alguma coisa pela internet? Bom, se ainda não, a tendência é que você mude de atitude. O e-commerce, ou comércio eletrônico, está em plena expansão em todas as partes do mundo. No Brasil, uma recente pesquisa indica que o comércio virtual é a quinta categoria de sites mais visitada. Mas quais são os cuidados que nós devemos tomar para comprar com segurança sem sair de casa? Este é o assunto do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale, e hoje com a participação do acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o programa Viva Voz pela rádio Univale FM nos 94,9, também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada aqui em Itajaí. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com, Twitter que é o @vivavozunivale, ou no Facebook que é facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, e para conversar sobre comércio virtual, nós convidamos o professor André Moraes dos Santos, professor do curso de administração aqui da Univale, que é mestre em administração. Obrigada pela presença, professor. Nada, prazer é meu, Lisa. Bom, a gente começou falando um pouco sobre compras pela internet, mas explica melhor para a gente esse conceito, o que afinal é o e-commerce? Então, o conceito de e-commerce, se a gente for pensar, ele é bem amplo, né? Ele surgiu mais recentemente para designar o tipo de comércio que você faz pela internet. Mas se nós formos pensar em comércio eletrônico, a ideia de se vender produtos e não na forma física já é bem antiga. Por exemplo, nós tínhamos a venda onde você tinha propagandas na televisão, ligava para um número, né, e adquiria aquele produto. Isso já é muito antigo. E tínhamos também as vendas por catálogo. Só que nenhum desses dois métodos dava a agilidade, a dinamicidade e as características que nós temos hoje no e-commerce. Então, esse modelo, né, de compras online, ele surgiu realmente só após a difusão da internet. E está associado à difusão da internet. Quanto maior a difusão da internet, quanto melhores as redes, quanto melhor a velocidade, isso é o ambiente para que o e-commerce possa crescer. E é possível dizer que comprar pela internet já virou uma atividade popular? Ah, com certeza. Os últimos relatórios mostram que, inclusive, hoje a participação das classes C e D no e-commerce aumentou bastante, principalmente pelo aumento da telefonia móvel, né, da internet nos celulares, então, o acesso à internet por esses celulares. E hoje a categoria móvel já representa uma boa parcela nas compras, quer dizer, as pessoas, embora ainda pequeno, claro, né, mas 10% em média das compras hoje feitas no comércio eletrônico já são por meio de celulares. Professor, dá para explicar um pouquinho como é que funciona um comércio eletrônico? Qual é a estrutura para se ter um comércio nessa área? Olha, é bem interessante essa pergunta, né? Porque os primeiros comércios eletrônicos, lojas de comércio eletrônico elas surgiram muitas vezes, a gente chama totalmente virtual. É uma loja que nunca existiu, nunca teve o aspecto físico, e ela então criava um site, você cria um site, onde você anuncia seus produtos e o consumidor faz a venda, a compra desses produtos pelo site. Porém, claro, você precisa entregar esses produtos, você precisa ter um centro de distribuição para esses produtos e, com o passar do tempo, as empresas que já tinham lojas físicas, por exemplo, aqui no Brasil, Americanas, Magazine Luiza, ou lojas tradicionais de varejo, se mostraram muito competentes em fazer essa gestão do estoque, né, e obtiveram vantagem para o mercado. Então, às vezes as pessoas acham, montar um site de comércio eletrônico é só abrir uma página da internet. Não, infelizmente não é. Tem todo um processo, né, de conseguir processar esse pedido, entregar esse pedido para o cliente. E tem uma taxa muito grande até de pequenas empresas que se lançam ao comércio eletrônico e acabam fechando em curto espaço de tempo. E quais as vantagens do e-commerce? Bom, tem várias, né? Uma delas é a abrangência que você pode ter com e-commerce. Então, por exemplo, você pode montar um negócio extremamente específico, por exemplo, uma loja de camisetas especializada em banda de rock, ou uma loja só de banda de rock, ou alguma coisa assim, ou só de uma banda específica de rock. Você
jamais teria, talvez, um público numa pequena cidade, ou até mesmo, às vezes, numa cidade grande, você encontraria dificuldades para conseguir fisicamente um público para ir à sua loja. Quando você vai para o comércio eletrônico, você, literalmente, tem todos os usuários que trafegam no comércio eletrônico como seu público-alvo. Então, essa é uma das vantagens, o que a gente chama de escopo geográfico. Você passa a ter um escopo geográfico muito grande. Outras vantagens, né, é você oferecer ao consumidor uma praticidade maior na aquisição de determinados produtos. Isso é uma realidade muito forte, principalmente em grandes metrópoles, né? Com ritmo de vida muito corrido, com pouco tempo, o consumidor não quer perder tempo indo a uma loja física. Então, ele também tem a possibilidade de fazer a compra pelo site. Tem outras grandes vantagens, dependendo do tipo de negócio. E o que é interessante é que o comércio eletrônico ele também possibilita novas formas de negócio, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em comércio eletrônico, claro que o tradicional, que mobiliza muito, é o varejo, né? Mas nós podemos pensar também na venda de serviços eletrônicos. Nós temos 2 exemplos que já chegaram aqui no Brasil que realmente revolucionam. Um é um exemplo de você ter filmes sob demanda, Netflix, por exemplo. Né? Uma forma totalmente nova. Quer dizer, se antes você pensava em vender DVDs pela internet, hoje você pensa em assinar um serviço onde você tem milhares de DVDs. Né? E o segundo, muito interessante também, que desembarcou no Brasil com todo o seu potencial há alguns meses, é o Spotify, para músicas. Né? Então, ao invés de você comprar o CD, você assina um serviço, hoje está R$ 14,99, R$ 15 por mês, que é um valor mais barato que um CD físico, e você tem acesso a milhões de músicas. Então, é uma forma também de você comercializar serviços, né? Ou transformar coisas que antes eram vistas apenas como produtos em serviços. Agora, existem desvantagens no e-commerce também? Com certeza. Existem desvantagens, né? Bom, uma das desvantagens do e-commerce, a gente poderia pensar o tempo de entrega, né? O tempo de você ter o produto. Obviamente, fazer a compra, esperar receber, tem um processo logístico. Isso, hoje, no comércio eletrônico normal no Brasil, você tem de 5 a 7 dias úteis para a entrega normal de uma mercadoria. Por outro lado, o próprio segmento de e-commerce está buscando melhorar muito isso. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, uma empresa chamada Amazon, que já, inclusive, tem site no Brasil, e ela hoje trabalha somente no segmento de livros, mas em breve, provavelmente, vai começar a operar no segmento de varejo. Eles têm projetos para entrega em 1 hora. Você clicou na internet, comprou o produto, em 1 hora está recebendo. Professor, até nessa questão da entrega, a extensão territorial, até a estrutura de transportes não atrapalha um pouco aqui no Brasil? Sim, com certeza. O Brasil tem uma malha logística para esse tipo de entrega muito ruim, muito deficitária ainda, e com certeza é um entrave para o crescimento do comércio eletrônico. É uma das principais preocupações hoje dos lojistas de comércio eletrônico, o processo de entrega, delivery dessa mercadoria. Né? Então, você tem essa desvantagem. Claro que, quando a gente fala em desvantagem, também é difícil explicar, né? Como é que vocês, por exemplo, um site que está fazendo um enorme sucesso no Brasil, mas que o tempo de entrega médio no produto é 60 dias. Acho que depois a gente conversa um pouquinho mais para mostrar que, às vezes, o que pode ser desvantagem tem um outro lado de Não, mas então, que tal? Vamos lá. Vamos falar agora. Então, claro. então vamos lá. Então, isso, enquanto algumas empresas do setor de comércio eletrônico estão indo para essa forte tendência de entregar o mais rápido possível, e temos aí experiências até com uma coisa chamada drones. É uma espécie de um helicópterozinho mas não é de brinquedo, né? Capaz de levar uma carga de alguns quilos, controlado remotamente, que entrega um produto num raio de até 6 km. A Amazon dos Estados Unidos está testando isso. Pode parecer meio utópico, mas não, é real. E quando tem a Amazon, que é uma empresa que fatura alguns bilhões investindo nisso, a gente pode ter certeza que não é ficção. Bom, mas por outro lado, também aqui no Brasil hoje tem um fenômeno dos sites de compra na China. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Enquanto, então, tem empresas que focam na entrega rápida, esses sites estão tendo um enorme sucesso com entregas que demoram até 60 dias. Né? Então, qual é o segredo? Na verdade, esses sites têm uma vantagem competitiva por preço. Eles oferecem produtos que chegam a ser 5, 10 vezes mais baratos que o produto no mercado nacional. E, às vezes, o mesmo produto que nós importamos da China e é vendido aqui. Né? Às vezes, com uma qualidade não tão boa, mas, enfim, tem de tudo. Isso que é interessante. E essa questão do preço, né, começou a atrair consumidores, e isso começou a se avolumar.
E hoje, um site chamado AliExpress é o 7º site mais acessado de comércio eletrônico do Brasil. Né? Fica atrás dos grandes, Submarino Americanas, né? Mas fica à frente de uma boa quantidade de lojas tradicionais do varejo online. E, inclusive, gerou até certos problemas para os próprios Correios e para a própria Receita, né? Processar esse volume crescente de pedidos. Então, claro, a faixa de consumo, né? São pessoas que compram produtos de ticket médio menor, né? Então, reduzem o risco, e aí tem a desvantagem, né? Nossa, se chega um produto errado, você vai esperar mais 60 dias, ou é até impossível trocar, né? Você nem cogita trocar. Se não chega o produto, por exemplo, você vai reclamar para quem? Né? Então tem toda essa parte, falta de garantia. Então você imagina que a princípio, se alguém dissesse isso, ninguém disse, não, isso não vai dar certo. Mas a questão do preço é tão gritante que as pessoas assumem esse risco, né? E o comentário, né, o que se vê nas redes sociais é que a taxa de insucesso ou de compras erradas não é tão grande assim e compensa de longe. Quer dizer, você pode pedir 5 vezes a mesma coisa, né? Talvez eles não entreguem uma, mas ainda assim entregaram as 5 e saiu metade de tudo isso o preço do produto nacional. Então acho que essa é uma questão interessante. As pessoas estão fazendo muitas compras nesses sites, inclusive está em uma revisão de toda a política de como esses sites vão transacionar com o governo brasileiro, parcerias entre esses sites e até os próprios serviços de correios para agilizar essas entregas e, obviamente, algumas taxas aí que estão sendo cobradas adicionalmente para lidar com esse volume. Agora, professor André, vamos voltar a falar dos empreendedores, do comerciante. Uma empresa, para realmente montar um comércio eletrônico, o que precisa? Qual a análise que ela precisa ver da sua própria atividade para que isso aconteça com sucesso? Poxa, essa é uma pergunta muito interessante. Não existe, obviamente, nenhuma receita de bolo ou fórmula mágica para que se possa dizer. O risco de começar um empreendimento, comércio eletrônico, é o mesmo risco de começar um empreendimento físico, né? E todos os cuidados que são para um comércio físico são idênticos para um comércio eletrônico. Você tem que pesquisar muito bem qual é o produto que você vai oferecer, que público você pretende atingir, fazer todo um planejamento de como você vai fazer a entrega desse produto, ver se você vai ter condições de atender essa demanda e principalmente avaliar os concorrentes, né? Montar um site, entre aspas, é muito fácil. Né? O difícil é você realmente mostrar que esse site vai ter uma vantagem com relação aos outros. Então, para o empreendedor que está querendo começar, é importante que ele também pense nos que nós chamamos, né, os custos ocultos do e-commerce. Você tem um custo muito grande em, por exemplo, atualizar todos os produtos constantemente, cadastrar novos produtos no site, atender os consumidores. Então, não adianta colocar uma lojinha que ela vai acontecer sozinha, né? E aí tem o que nós chamamos, tem um vale. O que é um vale? O vale é uma zona interessante. Por exemplo, para grandes players do mercado, grandes empresas, investir no comércio eletrônico muitas vezes é uma forma de marcar o seu território num negócio que está em expansão. Muitas obtêm até prejuízo com sites de e-commerce, mas sabem que é uma necessidade investir porque é um mercado que está em crescimento e quando atinge um determinado volume elas podem lucrar com isso. Outras, até grandes empresas, saíram desse mercado. Por exemplo, o Carrefour foi uma rede de supermercados no Brasil que, em determinada época, saiu do comércio eletrônico. Agora, 2015, a tendência é voltar de novo. Quer dizer, ele reconhece que não dá para ficar fora desse comércio. Os comerciantes de médio porte, que já têm um determinado volume, mas não são tão grandes assim, esses talvez enfrentem um problema muito sério, porque eles não conseguem montar uma estrutura muito simples, né? Mas também muitas vezes não tem capital e fôlego de caixa para manter uma estrutura de e-commerce durante muito tempo até que ela se torne lucrativa. Esse seria um vale perigoso. E no outro extremo nós temos vantagens, isso que é legal, para pequenos comerciantes. Quando a gente está falando aqui entre e-commerce, você está pensando logo no site que eu vou acessar com aquela loja toda. Mas existem formas bem simples que estão surgindo. Por exemplo, Facebook, né? Temos aí uma grande quantidade de pessoas hoje que transacionam produtos, vendem produtos no Facebook. Pessoas físicas, individuais, é aquela moça que vende roupa, semijoias, coisas para aniversário, enfeites, organiza festas.
E ela não tem necessariamente um site. O próprio Facebook, com todos aqueles contatos, né, é a forma dela se comunicar com os clientes. Então, os clientes postam fotos, ela coloca fotos dos produtos, então é uma plataforma com custo baixíssimo e mais ainda. Ela pode fazer propaganda dos seus produtos dentro do próprio Facebook para as outras pessoas. Propaganda essa paga. Ela vai lá, tem um serviço no Facebook que você divulga o seu produto. Então, permite a pessoas, né, empreendedores individuais pequenos, utilizar a plataforma do Facebook como um comércio. Inclusive, o Facebook já está testando formas de você poder fazer pagamentos online. Essas pessoas, hoje, elas utilizam outros meios de pagamento, vão até a casa. Geralmente, essas compras, elas acontecem fisicamente, né? Então, eu vou até a casa da pessoa e tal, passo a maquininha do cartão de crédito. Mas são esses extremos aí de comércio eletrônico que a gente tem que observar. Tem chance para todo mundo, pequeno, médio, grande empreendedor. Muito interessante. Vamos fazer um intervalinho e já voltamos com o professor André Moraes dos Santos. O nosso tema hoje é o comércio eletrônico. Já voltamos hoje conversando com o professor André Moraes dos Santos, professor aqui do curso de administração da Univale, e o nosso tema é o comércio virtual. Bom, professor, tem muita gente ainda que opta pelo comércio físico ao eletrônico? Sim. Veja bem, o volume do comércio eletrônico hoje em dia no Brasil, ele é bem menor em relação ao varejo tradicional, né? O volume transacionado é bem menor. Por exemplo, o varejo tradicional nós temos 3,26 trilhões de reais, né? O varejo online previsão para fechar 2014 é em torno de 35 bilhões. Então é uma fração muito pequena, né? Mas o número de pessoas adotando cresce, né? Hoje, 1/4 da população brasileira já experimentou algum tipo de compra online. Então é algo que vai crescer. Claro que muitas vezes vai depender da necessidade, da comodidade, da oportunidade. Eles devem coexistir, essas duas formas de comércio eletrônico. Pois é, e como essas pessoas elas podem se adaptar a essa transição, essa mudança do físico para o online? Então, isso eu acho que é interessante. Eu acho que depende do perfil, né, e da questão necessidade e oportunidade. Por que eu digo isso? Esses dias, minha filha de 11 anos, eu conversei com ela, eu comprei isso no site esse da China. Eu disse, poxa, mas eu sei que tu mexe com computador e tal, mas comprar do site da China, aí tu vai ter que pôr tudo... mas é legal, tá todo mundo comprando. Quer dizer, a necessidade, a empolgação, uma série de fatores, né, foi levando ela para isso, né? Então, já entendeu lá de importação, exportação, que taxas se aplicavam, enfim. Então, claro, mas isso passa, obviamente, por uma experiência que nós chamamos, né? Uma pessoa tem que ter uma certa habilidade com a internet, ela tem que ter uma capacidade de navegar, de ter acesso, inclusive, a essas tecnologias. Então, como nós tínhamos conversado no início do programa, a própria expansão do comércio eletrônico está ligado a acesso que você tem, e aí a questão logística. Mas eu acho que isso é uma coisa que, com o tempo, né, você vai ter aí quase que 100% da população que faz a compra física, sim, não digo 100%, mas que vai ter alguma experiência de compra eletrônica. É uma tendência sem volta, né, com professor? Certeza. Agora, dá para dar alguma orientação para todos nós que compramos ou queremos comprar pela internet? O que seria indicador de uma loja confiável, por exemplo? Olha, isso é bem interessante, né? Bom, existem alguns sites que tentam dar uma qualidade geral das lojas de comércio eletrônico, né? Nós temos um selo que é o selo EBIT, que ele avalia essas empresas de comércio eletrônico, e temos um site que se tornou bastante popular no Brasil chamado Reclame Aqui. São duas ferramentas bem simples, que a pessoa pode ir no navegador e consultar a empresa que está comprando. Antes de comprar, antes de efetuar a compra, vai lá, olha, vê o que está acontecendo com essa empresa e vê as reclamações, então você pode ter uma prévia. Outra dica é, obviamente, pensar que, bom, se uma empresa é idônea, né, você vai entrar no site, ali deve ter todas as informações da empresa, CNPJ, informações de endereço físico da empresa. O fato dela ser virtual, ela tem que ter uma sede física, um endereço de correspondência, buscar informações sobre outras pessoas que já compraram, então, evitar lojas totalmente desconhecidas, né? Então, isso reduz bastante o risco de você cair numa fraude, ou seja, comprar de um site que não existe. E, claro, né,
duvidar de ofertas fantásticas, né? São os golpes tradicionais que as pessoas acabam caindo. Montam-se um site com ofertas fantásticas, as pessoas compram os produtos, a loja inaugurou, não tem nenhum mês, talvez os primeiros recebem, daqui a pouco ninguém mais recebe nenhum produto, a loja fecha, isso acontece bastante, né? Acontece muito. Então, acho que um dos cuidados principais é esse. Obviamente, sites nacionais, né, para você poder, então, ter todo o amparo legal do processo. E nesses sites confiáveis, né, não há nenhum risco grande, como assim se diz, de transacionar, por exemplo, fazendo seu pagamento por cartão de crédito. Muitas vezes as pessoas têm medo disso. De fato, o risco de você sofrer uma fraude num site confiável, lojas americanas, Submarino, Magazine Luiza, é pequeno, né? O risco maior está no próprio computador do usuário. Então, se o seu computador estiver infectado com vírus ou alguma coisa do tipo, aí não importa qual site que você esteja comprando, você está correndo um risco, né, de ter os seus dados bancários roubados e serem feitas outras compras no seu nome. Então, essa é uma coisa bastante importante. As pessoas também devem cuidar muito dos seus equipamentos, né? Usar antivírus, evitar baixar programas piratas, cuidar bem os sites que navegam, porque isso realmente é ali que você vai estar digitando seus dados bancários, dados de cartão de crédito, enfim. E outra coisa, eu acho que para aumentar a segurança, as transações feitas por cartão de crédito, na minha opinião, são mais seguras do que aquelas que você faz, por exemplo, via boleto bancário. Então, muita gente que pensa ao contrário, né? Exato, né? Bom, vamos peguem qualquer site conhecido, né, de bom renome nacional. Quando você faz pelo cartão de crédito, se houver qualquer problema de uma compra indevida ou do produto não chegar, você consegue mais facilmente cancelar aquele crédito, né, junto com a operadora, fazer o que eles chamam de chargebacks. Olha, eu não recebi a mercadoria, isso está errado, a operadora vai colocar em suspensão aquela transação até que seja resolvido o problema. O boleto bancário já foi. E então, veja bem, essas coisas, eu mesmo já sofri uma fraude online, e que, olha, é interessante, né? A fraude foi online, mas a origem da fraude não. Eu estava viajando, quando cheguei no destino, liguei o celular, primeira coisa, uma mensagem da operadora de cartão de crédito: olha, né, antes de efetuar qualquer compra, ligue para a operadora. Bom, claro que pode ser um golpe até, então não confiei naquele número, fui pegar o próprio número da operadora no cartão, liguei, e aí a operadora disse: bom, pois é, teve uma compra aqui de um valor tal, bem grande o valor, efetuada, né, ontem à noite. Eu disse: olha, não pode, porque ontem à noite eu estava viajando, não tinha nem como comprar. Isso realmente nós detectamos que poderia ter sido uma fraude, então bloqueamos o seu cartão. Aí eu sou o cara da tecnologia, né, tomo vários cuidados e fui fraudado. E aí eu fiquei: mas não pode ser. Aí comecei a vasculhar tudo, chequei computadores, não era vírus. Bom, resumo da história, o golpe foi num hotel, num lugar que eu havia viajado. A atendente que pegou o meu cartão para fazer a fatura do hotel copiou meus dados. Na verdade, ela estava com o celular, depois eu percebi, lembrando, né, um celular filmando. Então, só no momento em que passou o celular escondido, filmou a frente e o verso do cartão, pegou o código de segurança, e aí você pergunta: mas só com isso, né? Será que só com cartão e código de segurança não tem outros cheques que as empresas fazem, né, na hora de comprar? De fato tem, mas lembra, se eu fui no hotel, eu preenchia o voucherzinho lá de hospedagem, que tem meu endereço, que tem meu CPF, que tem todos os meus dados lá. Então, na verdade, quando a gente fala: e o mês da fraude online? Não, a fraude não foi online, a fraude foi real, bem física, né? E num golpe mais simples do que a gente imagina. Quer dizer, não tem nada de hacker aí invadindo a conta. Claro, o sistema lá depois permitiu, mas foi tranquilo, o banco estornou o valor, e só teve o desconforto ali de ter alguns dias ficar sem o cartão. O prejuízo maior foi provavelmente para o comerciante que vendeu, não conferiu direito à transação e talvez, se já havia despachado a mercadoria, o produto marcou com prejuízo. Agora, professor, existem leis específicas para o comércio online? Sim, existem algumas situações, por exemplo, comércio online, que é a questão dos prazos de devolução e troca, né? Existe uma coisa chamada lei do arrependimento, ou seja, quando você compra o produto online, você tem 7 dias para devolver esse produto sem que nada tenha que ser explicado e, enfim, né? Justamente para garantir o consumidor dessa discrepância que ele pode ter entre o produto que ele está visualizando e aquele que de fato ele recebe, né? Mas do resto, em geral, todas as leis do Código de Defesa do Consumidor
são todas aplicáveis ao direito eletrônico. Nada mudou com o Marco Civil da Internet em relação a esse aspecto? As compras, na verdade, não, né? Um pouco o que as empresas podem fazer, hoje está um pouco mais rigoroso, elas precisam da sua autorização para que possam compartilhar os dados, mas, de forma geral, manteve-se o mesmo tipo de comércio. Agora, a grande variedade de lojas que existem na internet, ela também pode auxiliar na busca por um preço melhor, por um produto diferente? Sim, com certeza. A comparação de preços hoje no mercado online é bem melhor do que a comparação de preços no mercado físico. Né? Então, por exemplo, existem sites específicos que você pode fazer a busca por preços, né? Escolher onde está mais barato, esperar promoções, inclusive sites que avisam quando um determinado produto entra em promoção. E, de fato, se você não tem tanta pressa, muitas vezes é comum as pessoas ficarem monitorando o preço de um produto no mercado eletrônico, né? No comércio eletrônico, e efetuar a compra quando aquele produto chega a um preço de uma boa oferta, uma boa promoção, um bom parcelamento. Nessa aí vale a dica, né? Então, a dica é: primeiro, crie um e-mail específico para isso, porque você vai receber muita propaganda. Muita propaganda, ótimo, mas use ao seu favor. Né? Então, se cadastre no site, entre no site com seu login, navegue, dê uma namorada no produto que você está querendo, saia do site. Chega a colocar o produto no carrinho de compras e abandona. Né? Então, muitas vezes os sites de e-commerce fazem, né, essas análises do carrinho de compra que é abandonado, ou seja, por que o consumidor não fechou aquela venda, e dependendo das situações de estoque, uma série de fatores, isso não é uma regra linear, mas às vezes é bem provável que você receba uma oferta daquele produto melhor do que a que você tinha visto no site. Não é sempre, mas às vezes acontece. Então, vale aí uma dica para quem quer explorar um pouquinho mais Ótimo. Professor, para a gente fechar a nossa conversa hoje aqui, como é que está o mercado de trabalho para os profissionais que dominam tanto as regras do comércio virtual quanto também as tecnologias que envolvem essa atividade? Extremamente aquecido. Faltam profissionais. Né? Faltam profissionais, desenvolvedores de sites, programadores, pessoas especializadas também no processo de logística. Existe uma classe de profissionais que a gente poderia dizer amadora, né? Isso é um problema, porque muitas vezes gera uma experiência ruim para quem está contratando. O cara contrata alguém para desenvolver o site, aquilo não fica tão bom. Então, é sempre bom procurar uma empresa com serviços especializados. Mas, de fato, posso garantir para você que faltam profissionais no mercado. Os salários para esses profissionais são bem altos mesmo. E estima-se aí no mercado de tecnologia em geral, né, não só no e-commerce, mas para toda essa área tecnológica, só na Europa estima-se um gap aí nos próximos anos de mais de 300 mil vagas, ou seja, vão existir em torno de 300 mil vagas sem profissionais para ocupar por não ter essa formação. Tá certo, a gente quer agradecer a sua presença. Conversamos com o professor André Moraes dos Santos, professor do curso de administração aqui da Univale. Obrigada, professor. Obrigado, Isa. Obrigado, André. Eu que agradeço poder estar com vocês. Um abraço. É isso aí, o Viva Voz de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlendwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.